O programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos tratando sobre Safe Lipo, um procedimento muito interessante realizado dentro da cirurgia plástica. E nós estamos recebendo o cirurgião plástico, o Dr. Samuel Orich. Hoje, mas antes da gente continuar falando sobre o nosso tema de hoje, nós ouviremos uma outra dica de saúde de um dos nossos consultores aqui do programa, Dr. Mário Caporal. Continuando a falar das dicas que eu tenho falado sobre a doença de Parkinson, nós temos que entender que nem tudo que treme, que tem rigidez muscular, que tem instabilidade postural, que tem movimentos lentos, é doença de Parkinson. Porque nós temos um quadro conhecido como parkinsonismo, que muitas vezes outras doenças secundárias têm a mesma manifestação da doença de Parkinson, assim como aqueles que usam certos medicamentos para vertigem, como a sinarizina e seus derivados, certos medicamentos instituídos por certas psicopatias, ou paciente que sofre trauma craniano, pode desenvolver manifestação semelhante à doença de Parkinson, mas não é Parkinson. Tem a manifestação, mas não é Parkinson. Aí a conduta, o tratamento já é outro. Ele já não responde ao medicamento instituído para a doença de Parkinson, por exemplo, a levodopa. Então, o médico, o neurologista, poderá chegar à conclusão exata. Na realidade, quais os motivos que estão levando o paciente a ter um quadro semelhante à doença de Parkinson. E não tem como não falar em saúde sem lembrar que a Ecoclínica atua no diagnóstico por imagem há mais de 30 anos. Excelência em diagnóstico por imagem, em ultrassonografia, mamografia digital, raio-x e densitometria óssea, a clínica atua há mais de 30 anos e está presente nos municípios de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Armazém. É também a única clínica do setor a receber o selo Nota 10 da Vigilância Sanitária. A Ecoclínica também possui equipamento moderno para ultrassom 4D. Você, futura mamãe, pode ver com detalhes como está o desenvolvimento do seu bebê e ainda já saber características físicas. Ecoclínica investindo na saúde para melhor atender os pacientes. Mais informações e agendamentos pelo telefone 3622-2355. Então, doutor, continuando, né, falar sobre esse procedimento, é você que ligou a TV agora, né, nós estamos falando sobre a Safe Lipo, que é um tipo de lipoaspiração, mas com uma técnica mais moderna, né, de uma forma diferenciada. Doutor, em relação à Safe Lipo, até no primeiro bloco o senhor falou um pouquinho em relação a que ele pode corrigir, né, defeitos de outras cirurgias. De outras cirurgias não. Seria só da lipoaspiração ou tem como corrigir problemas de cirurgias como em relação ao processo de cicatrização? Não. Na verdade, assim, o processo que é feito a Safe Lipo, ele vai ajudar em sequelas de lipoaspiração, certo? Relacionados à cicatriz, tem outras abordagens de se fazer, né? Em relação a uma cirurgia talvez não tão bem executada, com resultado não tão satisfatório, cada cirurgia, ou cada complicação, cada sequela vai ter uma alternativa cirúrgica que vai depender de cada caso, né? A lipoaspiração produz um tipo de... pode produzir, né, mesmo que seja um risco baixo, de sequela ou de problema, que são retrações cicatriciais, fibroses e irregularidades. Essas alterações, a Safe Lipo se presta para tentativa de correção ou como alternativa cirúrgica para corrigir, certo? Ela é mais efetiva do que, por exemplo, fazer uma nova lipoaspiração. Então, a indicação inicial dela, como eu falei no início, foi para casos secundários, viu que ela
tinha resultados tão bons que se partiu para os casos primários, aqueles pacientes que nunca tiveram uma lipoaspiração realizada. Eu nem sabia que a lipoaspiração poderia, de repente, ficar com crepidação. Na verdade, isso pode acontecer de ficar irregularidades, assim, tipo, é um risco relativamente baixo, a maioria dos pacientes ficam felizes, mas é um risco que pode acontecer, de ficar irregularidades, ficar depressões, ter retração cicatricial. Então, daí aquela cânula que se usa no primeiro processo da Safe Lipo, ela vai ajudar a quebrar essas retrações. A gente pode injetar a gordura, fazer uma lipoescultura, tirar a gordura de um lugar e colocar nesse lugar que talvez ficou faltando, né? É um processo um pouquinho mais complexo, talvez, do que a lipoaspiração inicial, né? A Safe Lipo consegue fazer também a lipoescultura? Sim. Eu vi uma foto bem interessante, assim, estava pesquisando sobre o assunto para a gente conversar. E hoje em dia está muito na moda as mulheres com o bumbum bem grande, a cintura bem fininha, e aí eu vi um antes e um depois assim. E aí o título, o nome era lipoescultura, que tirou gordura, tinha muito aqui nessa parte embaixo da cintura. Isso. E aí colocou mais para a parte, nossa, bem legal assim. Na verdade a gente consegue modelar, né? Porque a gordura a gente consegue reaproveitá-la. Então a gente pode tirar das costas e dos flancos e do abdômen, eventualmente, e colocar no bumbum, uma pessoa que às vezes quer aumentar o bumbum, né? Às vezes tem casos menos frequentes, mas já até aumentar a panturrilha, né? Então a gente consegue modelar. Claro que dessa gordura que é coletada e que é colocada em outro local, nem toda ela vai sobreviver, né? Tem uma taxa de sobrevivência dessa quantidade de gordura de entre 40% e 60%, 70%. Né? Então, de cada 100 ml, pode ser que fiquem só 40 ou pode ser que fique 60, 70. Daí depende também da abordagem que o médico como ele vai processar essa gordura para injetar, e também tem uma questão individual do paciente, né? Alguns pacientes têm uma tendência melhor e outros não. Doutora, a gente sabe que todo procedimento cirúrgico ele há um risco, né? Mas em relação a Safe Lipo, qual seria o risco desse procedimento? A Safe Lipo, o risco é muito parecido com o da lipoaspiração, né? O risco é menor, talvez no processo em si, porque as cânulas são um pouco mais finas, porque faz um processo que quebra a gordura antes, mas os riscos de uma cirurgia plástica, em linhas gerais, dependem de 4 fatores, né? O primeiro fator é a escolha do médico, de um bom profissional, né? A gente tem no Brasil uma Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que é uma das maiores sociedades de cirurgia plástica do mundo, né? O médico cirurgião plástico brasileiro tem fama no mundo inteiro, né? Então é sempre importante o paciente procurar um médico cirurgião plástico, membro dessa sociedade. Tem um site da sociedade que pode pesquisar o nome. É importante ver o hospital onde o médico opera, se é um hospital que tem uma boa estrutura, se tem UTI ou se tem todo o suporte, se vai ter um anestesista cuidando do paciente o tempo todo. É importante ver a extensão do procedimento, né? A gente sabe que o risco cirúrgico está associado ao tempo cirúrgico, então às vezes o paciente quer fazer 3 ou 4 cirurgias de uma vez só. Na minha rotina eu implementei que eu faço no máximo 2 cirurgias, então faz uma lipoaspiração e uma plástica de abdômen, né? Em casos muito selecionados posso fazer 2 cirurgias, por exemplo, uma plástica de mama, uma de abdômen e uma pequena lipoaspiração, né? Mas deve-se evitar procedimentos muito extensos. E o quarto passo da segurança numa cirurgia plástica é a gente conhecer o nosso paciente. Então, ver se o paciente tem condições clínicas de passar por aquele procedimento, se ele pode passar por 1 ou por 2, se ver se ele não tem nenhum problema de saúde, se os problemas de saúde que ele tem estão controlados. Então, a gente tomando esses 4 cuidados, antes de fazer uma cirurgia plástica, a gente vai diminuir muito o risco de ter alguma complicação ou algum outro problema no procedimento, né? Certo, doutor. O programa Estação Saúde vai agora para um breve intervalo, mas nós já voltamos trazendo mais informações para você sobre a Safe Lipo. Não saia daí!